Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pelo início, se trata do Drops. O Drops é o programa do Podcarro onde a gente só tem 30 minutos para te falar tudo o que você precisa saber sobre carro. E como o tempo é curto, a gente vai direto ao que interessa. Se você não segue o programa nas redes sociais, por favor, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, @podcarro, você vai achar a gente em tudo que é lugar e é por lá que você fica sabendo quando saem os programas novos. Principalmente Twitter e Instagram. No Twitter você acompanha as baboseiras do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, então sempre que você quiser saber dos bastidores do programa, você segue a gente lá, porque muito provavelmente você vai sair de lá com alguma informação que pode não ser relevante para sua vida, mas faz parte deste programa. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, obrigado. Segundo, não se esqueça de curtir. Deixa um comentário, diga pra gente o que você achou dessa pauta, o que você acha do programa, no que a gente pode melhorar. A caixa de comentários é sua, porque o programa é feito da gente que faz e de você que escuta. Se você acha que o seu tempo aqui é bem gasto, considere deixar um valorzinho no Pix, podcarro@gmail.com. A gente aceita qualquer valor de muito bom grado e a gente pode até ler as suas mensagens aqui no programa. Aproveitando a deixa, querendo agradecer muito ao nosso amigo Davi Sackman, que deixou 5 pila pra gente no Pix mais uns dias atrás. Então, Davi, muito obrigado e seja muito bem-vindo à família Podcarro. Gente, o tema do programa de hoje é uma coisa que eu particularmente já queria falar há muito tempo. Carro elétrico. Não propriamente dito o que você entende por carro elétrico. Uma coisa urbana, citadina e que virtualmente impossível de ter, a não ser que você tenha uma condição financeira relativamente maneira. A gente sabe disso, os elétricos estão começando, a gente falou disso no último episódio, onde a gente mencionou o Renault Kwid E-Tech, né, o compacto da Renault, de R$143 mil. Mas é elétrico, é um carro urbano e a gente tem que começar de algum lugar. Eu e o Maurício Campelo falamos isso no último episódio. Mas no programa de hoje, por se tratar de um Drops, eu quero ir direto ao acontecimento que nos trouxe a gravação deste programa que você ouve aí na tarde do seu sábado, domingo, segunda, ou seja lá que dia você está ouvindo a gente. Carros elétricos, só que assumindo a posição de carros clássicos. Como assim? Pegaram um veículo antigo, um clássico, de preferência um esportivo, né, para valer, aquela aura de carro importante do passado, uma coisa que você goste muito, e substituir o powertrain, motor, caixa, por um powertrain elétrico. Eu sei, pode não parecer o tipo de ideia que você teria, sei lá, num domingo à tarde, naquele limbo entre a hora do almoço e você ouvir que o programa de domingo acabou, então você tem que trabalhar na segunda. Não, eu tô falando de uma coisa diferente. Eu tô falando de você simplesmente mudar a aura de um carro por completo. E quando eu digo isso, eu já tô puxando a minha sardinha diretamente pro lado purista da coisa. Então eu peço a você que não leve isso tão a sério se não for do seu gosto, se não for do seu agrado. Mas, como o Drops é um programa praticamente 100% opinativo, eu acho justo a gente trazer essa questão para esse lado sim. Por que eu tô falando isso? Uns dias atrás, navegando por este bafafá internetico que é o Twitter, eu me deparei com uma notícia do site Cylodrome Gasoline Culture, que diz o seguinte: eles estavam vendendo, né, anunciando no site, um carro que eu gosto, assim, de paixão. Eu gosto muito de BMW antiga e toda aquela onda do neoclasse e tudo mais, mas especificamente a BMW 3.0 CSI, né, a família CS. É uma família de cupês linda de morrer, eu devo estar colocando a imagem, e são carros que eu gosto muito, né? Eu não sou assim um fã declarado de BMW, eu sei que tem uma galera que ouve o programa aí que sabe e entende muito mais delas do que eu, mas eu gosto dessa arquitetura da marca bávara, digamos assim. Eu acho legal, eu acho que é todo um conjunto de carro que é muito significativo. Gosto de verdade. Não mato e morro por esses carros, mas gosto. E o carro em questão é um Batmobile. Para você que não sabe, existiu a 3.0 CSL, que era um carro derivado de um carro de corrida, né?
imagino eu que foi até construído com esse propósito e acabou virando um carro de produção, porque antigamente você tinha que ter a versão de rua para poder competir em pista, né? Uma coisa tinha que ser feita para compensar a outra, para o público poder ter acesso, eram as regras. E surgiu esse carro mítico, com um body kit bastante agressivo, uma asa traseira, um aerofólio no teto e aquelas... parecem duas aletas, mas são tipo... são duas aletas no capô, o para-choque estendido, enfim. Eu provavelmente botei imagem, então você que não tá aí no YouTube, você tá vendo, galera do podcast, peço compreensão, ou pelo menos uma visitinha no YouTube para vocês verem a imagem que é este carro. É uma coisa linda, eu gosto muito, e já que você tá no YouTube, por favor, deixa um like, se inscreve também que é importante, mas assim, gosto mesmo. E quando eu cliquei no site, né, do tweet pro site, óbvio, fui atrás da notícia, senão não estaria fazendo esse programa, eu me deparei com o fato de que este carro teve o seu motor retirado. Motor e caixa, powertrain, né? E foi substituído por um powertrain de Tesla. Para você que não sabe, Tesla, né? Eu não preciso explicar, você sabe. Mas assim, é um baita de um motor elétrico. A gente sabe disso. Senão não teria aí Model S, Model X e por aí vai. Grandes suprassumos do que a gente entende hoje de carro elétrico e super esportivo. Beleza. E esse motor foi colocado na BMW 3.0 CSI, não a CSL. No caso, o carro em questão foi convertido num Batmobile. Mas tudo bem. Eu fui ver o vídeo, né? Óbvio, eu, fã de carro, imagino que você também faria o mesmo. Falei, cara, eu vou ver o vídeo, vou ver qual é. O carro deve ser estupidamente rápido e deve ser uma coisa de louco. Dei play no vídeo. E confesso que saí bastante decepcionado. Mas muito decepcionado mesmo. E eu vou lhes dizer o porquê. Pelo fato de que, no caso do vídeo em questão, né, vou ver se eu deixo o link aqui embaixo para vocês conferirem. O cara tá na Inglaterra, na Inglaterra não, no caso ele tá em Gales, né? Então tem toda aquela aura da galera que conhece muito Top Gear, que vê muito conteúdo britânico e tal, que quando você tá dirigindo em Gales ou na Suécia, meu Deus do céu, na Escócia, ou até mesmo na Inglaterra, naquelas B-roads, aquele negócio que eles enchem a boca pra falar que é a melhor estrada do mundo e que não sei o que, você espera que tenha aquela comoção, aquele drama que tem um motor 3.0 BMW antigo, né? Que você gira na chave, o motor já liga, varrendo contagiros e aquele som grave e os carburadores e blá blá blá. Não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Para efeito de comparação, eu vou colocar agora um trechinho, deve ter uns 30 segundos, do som da BMW 3.0 CS ligando e dando uma volta num quarteirão. Peço o seu ouvido emprestado só um pouquinho para você acompanhar junto comigo o que é essa maravilha de motor. Escuta só. Ouviu? Venhamos e convenhamos, é um som bem legal, né? Eu particularmente gosto bastante, mas aí já é um problema mais meu do que desse programa. Mesmo assim, agora, para você fazer um efeito brevemente comparativo, eu vou colocar um trechinho muito pequeno de quando o rapaz no vídeo da BMW elétrica, com motor de Tesla, dá a, abre aspas, partida no carro e sai alguns metros. Você vai achar que não tem barulho nenhum, mas na verdade ela faz um barulho bastante sutil. Escuta só. A diferença é gritante, né? Pois é. A gente está falando de um motor a combustão que tem um som bastante característico
que tem ali os seus carburadores, que tem ali todas as peças móveis, que tem todas aquelas sensações que um motor ligado, vibrando na sua frente ali, ao comando do seu pedal, ao comando do engate de marchas, pode te passar. Extremamente sensorial. Eu sei, você sabe. E o motor elétrico, ele tem uma capacidade estupenda, tá? Vamos ser bastante honestos aqui. A gente está falando de um motor que faz o carro acelerar em menos de 5 segundos, se eu não estou enganado, com 450 cavalos. Isso é mais do que o carro teve em versão de rua, na versão original. Então, o carro virou um monstro em termos de velocidade. Mas aí, novamente, eu tenho que puxar a questão do purismo, né? Você deve estar pensando, pô, mas ele vai gastar o programa inteiro mencionando que isso é um sacrilégio, que isso é um atraso, não sei o quê. Então, existem duas escolas de pensamento para esse tipo de assunto, quando a gente fala em converter carros antigos em elétricos. Existe a escola purista, que é o cara que vai dizer que isso é errado, que isso é o fim dos tempos e que nós estamos ficando malucos com o clima e que o futuro é verde, o cacete, e por aí vai. E existe a galera que enxerga isso como uma possibilidade de fazer um melhoramento, um upgrade no carro para uma coisa que ele jamais teria em termos de motor a combustão se você não fuçasse muito o powertrain, né? Um motor diferente, uma caixa diferente, upgrade de potência, dirigibilidade, por aí vai. O motor elétrico faz com que você tenha um torque instantâneo, né? A gente está falando ali de toda aquela disposição a 0 RPM. Então o carro vira qualquer referencial de velocidade e potência que você possa ter e que teoricamente seria inimaginável num BMW CSI, mas ainda que trajado de CSL, normalmente teria. Talvez uma versão de pista, mas novamente é uma coisa que você não veria numa série E9 da BMW, tá? Então é um negócio diferente. Duas escolas de pensamento, duas visões completamente distintas de enxergar a forma como isso se dá no carro, né? Você fazer um powertrain elétrico. Porém, eu vou agora puxar para o lado dos caras do elétrico, antes de deixar claro a minha sincera opinião, que provavelmente você já adivinhou, de que eu acho isso um tanto bizarro. Mas vamos lá. Existe um porquê das pessoas quererem passar carros clássicos para eletricidade. Um exemplo muito bom, que eu aprendi muito recentemente, é outra empresa britânica chamada Lunas. Eu devo estar colocando a imagem aí. Lunas é uma empresa que pega veículos clássicos e transforma eles em elétricos. Alguns esportivos, sim, como o DB5, imagino até que uns Triumph também, mas principalmente sedãs de luxo. Bentley, Rolls-Royce, Jaguar, Daimler. Mas vamos tirar a Jaguar da equação e vamos ficar nas top 3 marcas de luxo britânicas. Daimler, que é uma Jaguar com muito mais pompa e circunstância, Bentley e a Rolls, tá? O público desses carros, né, principalmente a galera que compra eles novos, a Daimler não, porque a Daimler acabou, mas no caso do Rolls e da Bentley, é um público que sempre prezou por um visual de luxo bastante opulento, bastante significativo. É a galera que às vezes não tá nem aí para esportividade e desempenho e quer saber apenas do conforto ao rodar, um silêncio na cabine e toda a sofisticação em rodar macio que somente um carro que consegue te absorver de tudo que está acontecendo do lado de fora pode te passar. Um exemplo muito bom disso é que a Rolls-Royce sempre teve aquela ladainha de nunca te dizer os valores de potência e sempre quando alguém perguntava eles diziam que era o suficiente, né? Fosse o Silver Shadow, fosse um Camargue, fosse um... Putz, eu não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, a gente está falando de grandes modelos da Rolls que sempre tiveram um foco em luxo, sofisticação e principalmente isolar o motorista de tudo o que está acontecendo do lado de fora. Isso é um grande referencial de luxo, porque você está se isolando do mundo e o carro virou uma redoma de vidro e metal ao redor de você.
né? Então você está ali completamente fora de disposição. No caso da Bentley é a mesma coisa, só que alguns dizem que ela tem um viés um pouco mais esportivo, né? E os próprios Arnage, o Bentley Turbo R e por aí vai deixam isso bastante evidente. Porém, quando você está falando de um carro clássico, você está falando de um motor bastante antiquado, de uma tecnologia extremamente ultrapassada, e que, graças a essa empresa e a muitas outras, existe a possibilidade de você transformá-lo para algo moderno em termos de desempenho, em termos de tecnologia. Num carro clássico que tornou-se elétrico, a gente está falando agora do carro clássico que se tornou elétrico mirando um mercado de luxo. Importante frisar. A gente está falando de uma tecnologia que vai cumprir exatamente o que o público quer. O público desses carros. A gente está falando de zero barulho de motor. A gente está falando do desempenho suficiente que essa pessoa precisa para mover essa barca de metal de 2 toneladas. Para eles é perfeito. Existe a comodidade de não ter mais que se preocupar com a conta gigante da gasolina que um motor antigo de 6,75 litros teria que fazer para o cara ir de A até B Fordshire, né? Porque estamos falando de Inglaterra. Mas então o cara não teria... acabou esse problema. Ele só precisa carregar e ir. E como a gente está falando de powertrains, não necessariamente do Tesla, mas de powertrains modernos, onde você consegue ter uma autonomia razoável para um carro clássico também, que a gente sabe que carro clássico geralmente não roda muito. Então a gente está falando ali de uma tecnologia que teoricamente compensa, que faz sentido, porque é um público que quer luxo, silêncio, e o carro elétrico clássico pode oferecer isso. O cara tem o visual, o cara tem a sofisticação e o cara tem o silêncio. Então, teoricamente, é um casamento perfeito. Porém, e é óbvio que existe o porém, senão não existiria este programa. No caso de um esportivo clássico, como foi o caso dessa BMW A9, transformada em CSL Batmóvel, você matou o carro. Lembrando que a expressão dizer matar o carro é se você realmente preza por tudo aquilo que a gente fala todas as vezes que esse programa aqui vai ao ar. Barulho, sensação, giro subindo, toda e qualquer imperfeição do asfalto passando para a cabine, uma direção 100% sensitiva, purista, sem assistências, mas, enfim, bastante crua. Eu não vou dizer raiz porque, sinceramente, eu odeio esse termo. Mas uma coisa bastante fidedigna, fiel às origens. E o motor elétrico, principalmente se você... Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver o vídeo se você quiser. Quando o cara tá andando com o carro, com os vidros fechados, obviamente para conseguir gravar enquanto dirige, não existe nada que consiga te lembrar que ele tá dentro de um dos BMWs mais míticos de todos os tempos, se você não ficar olhando fixamente para todos os pontos do vídeo onde ele está dentro do carro, porque você não ouve nada. Mal você ouve o barulho do mundo externo, do piso, dos animais na pista, seja lá o que for. Você não ouve nada. Ele transformou um carro clássico, um esportivo clássico de renome, num carro de luxo. É estranho. Claro, a gente está falando de duas vertentes de novo, né? O purista e o tecnológico. Mas no caso de um carro esportivo clássico, eu acho que o lado purista fala mais alto. Tudo bem, existem pessoas que são muito mais fissuradas por tecnologia e querem o desempenho animal que o motor elétrico pode te dar. E eu não tenho sombra de dúvida alguma que um carro com motor elétrico e 450 cavalos não deva ser completamente bestial se você quiser pegar ele pelo pescoço. Mas num contexto ali, levando em conta o histórico do carro, levando em conta o que você espera e o que vocês ouviram de uma versão de rua parecida desse carro, com motor a combustão, a magia se perdeu. O carro parece que perdeu a alma. Perdeu de novo, todo o drama, a magia. Eu acho que é certo dizer, o carro perdeu a magia. Então, particularmente eu acho que não seria o meu tipo de investimento. É óbvio que a gente está falando ali de novo de uma realidade bastante distante para este programinha, mas eu acho que não faz muito sentido. Você está tirando literalmente o coração, o que faz o carro ser uma coisa única.
um som de motor, uma nota que ele atinge, uma sensação de uma troca de marcha, de fazer um ponta-taco, até mesmo, sei lá, até mesmo que você queira zoar, de repente ficar cortando um giro pra sacanear alguém, alguma coisa assim. Perdeu-se, foi embora. Agora você tem um carro rápido, clínico, sério, praticamente laboratorial. E isso me incomoda um pouco. Então eu acho que, sinceramente, não é uma coisa aplicável a esportivos clássicos. Tudo bem, existem empresas hoje que fazem conversões para carros elétricos e tem câmbio manual, para galera que realmente gosta bastante. Eu, por exemplo, adoro. Mas ainda fica faltando o drama do som do motor, o que é especial, o que valida o carro, na minha opinião. Mas eu ainda, de certa forma, mantenho um pouquinho de esperança de que alguma coisa há de surgir para tornar essa experiência uma coisa maneira, agradável, convidativa. Mas pelo pouco que eu conheço e por essa experiência de ver o que eu vi, eu acho que, sinceramente, não é uma coisa que vale a pena. Tudo bem. Ainda puxando para o lado da tecnologia, haverão pessoas que vão dizer que não só o futuro é limpo e sustentável, como também é uma forma de manter esses carros rodando, porque em algum momento essas peças de acabamento, de motor, elas vão se escassear e sumir, né? Não é fácil hoje você, por exemplo, querer entrar numa autopeças e pedir uma peça para o seu DKV Mag, sabe? Não é uma coisa possível para aquele motor de 3 cilindros que solta fumaça azul. Talvez na Alemanha, talvez no cara que conhece um cara. E isso é o destino de praticamente todos os carros a combustão que existem hoje. As peças vão começar a se escassear porque o mundo está mudando. Os públicos estão sendo dirigidos para carros elétricos. Isso é evidente, a gente não precisa te dizer. Você que acompanha a mídia especializada, você que acompanha a rua, as notícias em geral, sabe que a tendência do mundo é essa. Volta e meia aparece alguém falando que empresa tal vai parar de produzir carros a combustão em 2025. Algumas já realmente pararam. A Mercedes já cancelou os V12. Então o futuro é literalmente elétrico. Começa híbrido, calmo, para você ter tempo de se acostumar, mas será elétrico. É a tecnologia do futuro. E por mais que soe como uma resistência, como uma relutância de fazer parte desse novo movimento, eu, de certa forma, mantenho o meu pé firme nessa teoria. Porque o motor precisa estar ali, precisa passar um feedback direto pro dono do carro. Nós somos necessitados daquela sensação de ter o comando, de ter o controle. É claro que ninguém é igual a ninguém, existem pessoas que podem passar muito bem por cima disso. Eu mesmo acho que um dia, se eu realmente tiver contato com um veículo elétrico, eu possa integrá-lo à minha vida, mas substituir usar como substituto para um carro a combustão, eu acho que não. Porque nós crescemos, nós aprendemos, nós vivemos ao redor disso. Então é uma mudança muito brusca de se fazer. Mas, de certa forma, eu acho que não é errado você querer manter uma coisa que te faz bem. Então, se você gosta do som de um motor, quer entender como ele funciona, é muito provável que você também seja tão relutante quanto eu. E, teoricamente, não existe problema nisso. Até porque a gente tem que aceitar e querer conhecer as coisas que estão mudando. A gente não pode ficar preso às tecnologias do passado. O mundo está evoluindo, a gente tem que evoluir também. Mas não encare ter um veículo a combustão, um clássico, um esportivo, um carro de luxo, como um atraso de vida. Muito pelo contrário, você está tentando preservar uma parte da história que importa para você. Então, é mais do que normal você querer manter essa tecnologia na sua vida. Então, para resumir, acho que eu já me enrolei muito nesse assunto. Voltando lá no BMW 3.0 CSI /Batmóvel. Saiu o M30, saiu o 6 bocas, saiu a caixa e entrou um motor de Tesla com 450 cavalos. Aceleração animal, desempenho incrível e zero de barulho. Esse é o futuro? Talvez. Gostaria que fosse?
Não. Faria isso com um carro clássico que porventura eu venha a ter? Só se fosse um carro de luxo. Tipo uma coisa bastante exótica, como eu já citei no caso da Lunas lá atrás. Talvez um Bentley, um Rolls Royce, que são carros que nunca foram projetados para você dirigir eles pegando pelo pescoço. Mas no caso de um esportivo, eu acho que não. Existem empresas que fazem conversões de BMWs, de Porsches, de Mercedes, mas enquanto existirem outras empresas que fazem modificações dos motores originais e fazem eles ficarem mais incríveis, mais sonoros, mais vívidos, para mim não faz o menor sentido você passar um carro desses para elétrico. Claro, você vai ter o benefício de uma tecnologia 100% atualizável e bastante usual, mas eu acho que a gente meio que já se acostumou a passar problema, a ter que ir atrás de peça, a ter que saber quem conhece alguém que possa ajudar. De certa forma, não digo que o carro elétrico não possa gerar esse mesmo tipo de envolvimento com você, que você procura, tem hoje, com pessoas que você conhece, com peças, com clubes, com amigos, mas o carro antigo ainda mantém aquela aura de ser quase um organismo vivo. E um carro elétrico ainda é muito clínico, é muito tecnológico, certinho. Eu usei a expressão laboratorial, né? Porque o que me vem à cabeça é como se fosse aquela bancada de cientistas com provetas na mão e pranchetas tentando fazer uma coisa extremamente tecnológica e segura e certa e maravilhosa, mas sem aquela realidade barulhenta de ter que entender, de ouvir quando o seu carro está fazendo um barulho diferente, o motor que gira legal em tal rotação e quando é que a marcha termina, a que velocidade o carro está bem de desenvolvimento. Mas enfim, de novo, são duas escolas, são duas cadeias de pensamento, mas se me permite um viés extremamente opinativo, afinal de contas é um Drops, eu acho que jamais faria esse tipo de conversão. Opinião minha, pessoa que gosta de barulho de motor, que cresceu com isso, que sente o cheiro de gasolina à distância, eu acho que de certa forma a gente vai viver para ver a gasolina dando adeus ou então se tornando uma coisa diferente. Mas até lá a gente vai manter o nosso pensamento. Isso não significa que não receberemos pessoas do mundo dos elétricos com opiniões diferentes. A gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. Eu falei no Twitter e vou dizer de novo. A gente vai falar de elétrico no programa porque esse é o futuro e a gente quer entender como isso funciona. E eu acho muito importante não só a gente falar, mas vocês também. Você que está ouvindo a gente agora. Você concorda que elétricos são o futuro? Você faria um carro esportivo elétrico? Você pegaria, sei lá, um Fusca, um Chevette, um Dodge e colocaria o motor elétrico? Me conta aqui nos comentários. Fala pra mim o que você acha. Eu gostaria muito de saber. Então, isso é um convite também, tá? Se você tem um carro elétrico, se você conhece alguém que tem um carro elétrico e quer participar do programa, quer dizer a sua opinião sobre o assunto, fala comigo. É @THERTLima das minhas redes sociais. Ou então manda um e-mail pra gente no podcarro@gmail.com. A gente vai ficar muito feliz de conversar com vocês. A gente aceita de muito bom grado, tá certo? Bom, esse é o fim do Drops. Eu acho que deu pra falar exatamente o que eu pensava sobre isso e que a gente vai manter a nossa opinião um pouco atrasada sobre o assunto, mas que assim, não que haja um problema com isso, afinal de contas uma opinião é simplesmente isso e ela tem que ser respeitada. Mas a gente vai aceitar de muito bom grado quem quiser discordar, quem quiser conversar sobre isso. Afinal de contas, a gente está aqui para ouvir opiniões diversas, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência em mais um sábado de Podcarro. E a gente espera ver você na semana que vem, sempre com uma coisa nova. Uma entrevista, um Drops, um Podcarro a diesel. A gente sempre vai estar aqui no seu sábado, às 11h30 da manhã. Siga a gente nas redes sociais para não perder nada. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. Um forte abraço. E até semana que vem com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Podcarro Drops, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.